Muito bem, a gente voltou agora para continuar a aula sobre união estável e aí eu quero voltar já para algumas perguntas que com certeza precisam ficar devidamente esclarecidas, né, no nosso estudo. Olha só, gente, os impedimentos matrimoniais, eles incidem na união estável? Não sei se você lembra, né, mas quando nós falávamos lá do casamento, lá no 1521 do Código Civil, há uma ordenança, né, que o casamento é nulo quando ele é celebrado descumprindo os impedimentos matrimoniais do artigo 1521. Essa é a regra que está ali, né? Não podem casar. Aí eu te pergunto, e se alguém não casa, mas quer celebrar união estável? Essa relação estará configurada se presente o impedimento matrimonial? Sim ou não? Minha gente, olha só, aqui vocês precisam ter uma atenção com um detalhe muito interessante. Não há que se falar em impedimentos matrimoniais resguardando não apenas o casamento, mas pelo princípio da não hierarquia, pelo princípio da possibilidade de conversão da união estável em casamento, nós não podemos aceitar que aquilo que impeça o casamento também venha impedir a união estável. Tudo bem? Então, olha só, então cuidado. O impedimento matrimonial, ele impede o casamento e ele impede a união estável. Isso eu preciso deixar bem claro para vocês. O impedimento matrimonial impede o casamento e ele também impede a união estável. Isso a gente precisa ficar bem claro quanto a isso. Agora, aqui tem um detalhe da lei. É o seguinte, quando nós estamos numa situação em que há alguém separado de fato, o separado judicial, o separado de fato, aquela situação já teve fim à sociedade conjugal. Estão casados? Está. É uma pessoa casada? É. Mas já houve dissolução da sociedade conjugal. O que eu preciso usar agora, não deixar ser esquecido, é que o separado de fato, ele continua casado, mas ele pode constituir união estável. Então, olha só, anote aí, perceba só, o impedimento matrimonial, ele se estende à união estável. Tá? O impedimento matrimonial, ele se estende à união estável. Mas tenham cuidado, vírgula, salvo se for separado de fato, salvo se o casado for separado de fato ou judicial. Então, o impedimento matrimonial se estende à união estável, salvo se o casado for separado de fato ou judicial. Esse está casado, mas só no papel, já está com outra pessoa. Esse pode ter união estável. Tudo bem? Não tem nenhuma crise, não tem nenhuma situação. Eu lembro de um seguinte, né, até uma historinha, eu vou contar aqui para vocês, né? Uma vez a senhorinha chegou comigo na defensoria e ela falou que o cidadão ele estava com uma amante, né? E eu disse, mas como é que foi a situação? Não, ele estava com a amante, etc. E agora ela não quer sair da casa dele. Aí eu, mas como é que é essa história? Não quer sair da casa dele? Não quer sair da casa, ela não quer sair da casa lá deles. Ele morreu e ela era amante dele. Mas uma casa dele? Na casa dele não era a sua? Não, a gente já estava separado há uns 10 anos. Separado há 10 anos? Sim, 10, 15 anos. Mas era casado. Eu digo, senhora, essa moça já estava promovida. Ela já estava em união estável. Por quê? Ela disse, mas eu sou casada. Por que esse papel não vale nada? Eu digo, não, esse papel é de casado. Mas não quer dizer, não está impedido de ter união de fato. Não está impedido de ter uma união estável, porque o separado de fato, ele pode constituir união estável. Então não esquece dessa historinha aí, tudo bem? Então olha só, agora vem uma outra pergunta, né? Vem uma outra pergunta relacionada às causas suspensivas. Meus amigos, é o seguinte, as causas suspensivas, elas não impedem sequer o casamento. As causas suspensivas elas só impõem o regime da separação obrigatória de bens. É o que está no 1523 e no 1641. Ora, se as causas suspensivas elas não impedem o casamento, como é que elas vão impedir a união estável? Então, para o parágrafo 2º do 1723,
As causas suspensivas não impedirão a caracterização da união estável, tudo bem? E aí nós vamos para mais uma pergunta, né? Quais seriam os deveres dos companheiros? Quais seriam os deveres dos companheiros? Aqui, meus amigos, as mesmas críticas que eu lancei na aula de casamento dos deveres dos cônjuges, eu lanço aqui. O Estado estabelecendo dever numa relação privada, né? Então, o Estado estabelecendo deveres sem sanção. Então, essa vontade que tem aí o Estado de se imiscuir, se usurpar e estabelecer. Mas, para fins, né, de provas objetivas, provas de primeira fase, não esquece não, né, o que diz o 1724. As relações pessoais entre companheiros obedecerão os deveres da lealdade, lá no casamento é fidelidade, respeito e assistência, além da guarda e sustento de educação dos filhos. Essa é minha terceira crítica. A primeira, não cabe ao Estado por dever. Segunda, que dever é sem sanção. E a terceira, aí é a mesma coisa que eu falei no casamento, tá? Como é que a gente vai impor como dever dos companheiros guarda e sustento a educação dos filhos? Gente, isso não é dever do esposo, isso não é dever do cônjuge, isso não é dever da esposa, não é dever do companheiro, não é dever da companheira. Não, isso é dever dos pais. Tudo bem? Está dentro da função parental dos pais. Então, a gente ainda associa muito relação casamentária, relação onde está a dever dos filhos. E é esse o corte que falta para muita gente, que acaba as relações e esquece de cuidar muitas vezes dos filhos, né? Então essa é aquilo que a gente compreende e verifica muitas vezes na nossa vida prática, né? E aí, né, nós começamos agora a aliar e perguntar como é que fica o regime de bens, né? Como é que fica a vida patrimonial daqueles que estão em união estável. E aí nós vamos para 1725, né? Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais do que couber o regime da comunhão parcial de bens. E aqui, gente, eu quero só dar uma lembrada, tá? Aqui dá uma lembrada. Porque quando você estuda lá no regime de bens do casamento, você deve lembrar que o pacto antinupcial ele é feito por escritura pública. Mas o contrato aqui escrito da união estável é suficiente o contrato particular. Ah, então cuidado aqui. Então, na união estável, sabe o contrato escrito, não há exigência. Pode ser instrumento particular? Pode ser um instrumento particular. Pelo 1725, não há qualquer nenhuma exigência. O STJ enfrentou isso aproximadamente um ano, né? Um ano. Aí aqui, gente, tem outra pergunta, né? Será que é possível incluir o sobrenome do companheiro? Ah, o outro já está querendo demais. A pessoa nem casou, já quer o sobrenome, tem gente que quer, né? E aí, como é que faz? Olha só, eu não sei se você lembra, mas quando nós começamos a nossa conversa, aqui no primeiro bloco, eu falei da história. E dos momentos em que tentou-se ali, né, satisfazer aqueles que estavam naquela relação fora do casamento, foi dando sobrenome. Está lá na Lei de Registros Públicos. E eu quero te dizer que esse instrumento que foi lá antigo, está lá na lei ainda, se você procurar a partir do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, tá? Eu quero te falar que há construção jurisprudencial nesse sentido, tá? O STJ tem aceitado, tá? O STJ aceitou a possibilidade de se reconhecer, tá? Olha só, o sobrenome do companheiro e essa alteração ser permitida no nome. Então, olha só, é possível a inclusão do sobrenome do companheiro. Tá aí o precedente do STJ, tá? Vindo de Goiás, tudo certo? E o namoro qualificado, né? Alguém pode perguntar, e o namoro qualificado? Gente, o namoro qualificado é uma tese, né, que surge ali do professor Zeno Veloso, e ele vai dizer o que é o namoro qualificado. Gente, o namoro qualificado seria aquela situação, eu tenho isso lá no meu blog, tá? E ele é uma situação em que a família se formou, mas faltou, sabe o quê? O elemento subjetivo. E por faltar o elemento subjetivo, olha só, qual é o elemento subjetivo? O trato de homem e mulher, o trato de marido e marida, o trato familiar, de se tratar como família. Se faltou isso, eles podem morar juntos, podem publicar. Tem namoro que dura muito tempo, viajar juntos, tem vida juntos, mas eles têm um traço familiar? Não. A ausência desse elemento subjetivo, o professor Zeno Veloso chama de namoro qualificado. De namoro qualificado.
E aí, minha gente, para terminar agora, né, a aula aqui, eu tenho 2 pontos a tratar com você, tá? Uma são algumas polêmicas que eu quero lançar, né, para que você possa ir refletindo. E aí depois, né, de todas as polêmicas que eu venho com a polêmica dominante, né, para poder fechar nossa aula com muita reflexão. Então a primeira que eu tenho aí seria, né, a questão das ações reais imobiliárias, né, do uso capião, reivindicatória, confessória, negatória. Você deve lembrar, né, que há uma discussão ali da possibilidade ou não, né, o Código de Processo Civil, né, chegou lá, né, lá no Código de Processo Civil, e chegou determinando, minha gente, olha só, o Código de Processo Civil que venha se manifestar, né, venha se manifestar ali nas ações reais e imobiliárias, que venha se manifestar o companheiro. Então, olha só, o Código de Processo Civil diz que o companheiro ali precisaria, né, precisaria da autorização do cônjuge, do consentimento para proporções de direito real e imobiliário, claro que se não tiver separação convencional dos bens, né? E aí a gente fica pensando o seguinte, poxa, não é, né, o Código de Processo Civil gerando uma obrigação para algo que ainda não está aqui, né, ainda avançado. E aí começou também essa polêmica. E o que a gente tem a dizer sobre isso? Olha só, tem uma previsão no código. E o que dá para a gente fazer? Dá para a gente pensar o seguinte, tá? E aí o que eu lanço? O réu deveria, né? Olha só, lá no artigo 5º, por lealdade, cooperação, noticiar que era convivente também. Então, se o autor tem esse ônus, né, de informar nas ações reivindicatórias, nas ações reais imobiliárias, o cônjuge deve pedir o consentimento do companheiro, que é o que diz o artigo 73, fala do cônjuge para o terceiro manda aplicar isso para o companheiro. Cabe ao réu também informar isso pelo artigo 5º. É a nossa sugestão, né? Então, assim, a sugestão primeira. Segunda é a questão da imposição do regime da separação obrigatória para os conviventes, né? Então, olha só, o STJ, tá? O STJ diz que onde há regime da separação obrigatória para casado, tem que ter regime da separação obrigatória para conviventes. Então, olha só, isso é o que o STJ diz. Agora, eu não vou negar, tá? Tem corrente doutrinária dizendo o seguinte, ora, pensemos bem, esse artigo ele limita a propriedade, esse artigo ele limita o direito fundamental. Então, se é um dispositivo que limita o 1641, eu não posso expandir para união estável, porque eu tenho que fazer uma leitura, né, ali restritiva quando há restrição de direitos fundamentais. Então, preciso trazer para você aqui a discussão que existe também da polêmica. Embora o STJ diga, ora, imposição do regime da separação obrigatória para os conviventes também de maior de 70 anos, por força da não hierarquização e etc., para não burlar. Mas eu não posso negar aquilo que a doutrina também fala sobre o tema relacionado aqui à imposição do regime da separação obrigatória. Então essa aí seria a nossa segunda polêmica que nós temos. A terceira ali discussão que nós tínhamos era a respeito do direito real de habitação para o companheiro. Tá? Eu tenho uma aula própria, tá, gente, sobre direito real de habitação. Vocês podem procurar aí no canal, aqui no blog, tá? Então, olha só, que vai tratar sobre o direito real de habitação. E o que eu tenho para lhe lembrar? É que hoje, né, olha só, já está praticamente pacificado, né, que o companheiro sobrevivente faz jus, né, ele tem direito a exercer, né, o direito real de habitação sobre o imóvel no qual vivia com o companheiro falecido. Tá? Então, essa polêmica que me parece que ela já está sendo superada. Mas eu anoto aqui para que você possa também, né, dar uma pesquisada quanto a esse assunto, não esquecer. Ainda temos aqui outra, né, outra polêmica que, na verdade, essa aqui, gente, olha só, é a polêmica queridinha que nós temos, né? Então, olha só. Direito sucessório na união estável. Para começo de conversa, eu preciso te lembrar que o STF ele declarou inconstitucional, tá, o artigo 1790, e o STF, naquela repercussão geral,
Disse também, olha, disse para aplicar o artigo 1829. Até aí tudo bem. Né? Então o STF declarou inconstitucional 1790 e mandou aplicar o 1829. Agora me diz uma coisa. O STF disse em algum momento, que o companheiro é herdeiro necessário? Ele não disse. Né? Então, diante disso, nós temos aqui uma polêmica. Qual é? Eu tenho 2 vídeos tratando sobre sucessão do companheiro. Tem lá no meu blog, lá no elonundes.com, tem um link também que você pode pesquisar e eu coloco as 2 correntes. Mas essa é a polêmica, gente, que nós temos aqui, né? Dentro dessa discussão entre cônjuge e companheiro. Qual é? É a possibilidade do companheiro ser herdeiro necessário ou não. O STF isso ele deixou em claro, ainda diz, se quiser saber, vá perguntar do STJ. Vá perguntar do STJ. Né? Então, olha só, então nós temos essa polêmica. E aí nós temos outra ainda, que eu também cito para vocês, que é para responder a pergunta, qual seria o estado civil daquele que vive em união estável, né? Então, olha só, nós temos uma divergência na doutrina, a doutrina não diz isso, o estado social, nós sabemos, né, o estado civil repercute em regime de bens, em possibilidade de relações jurídicas, então tem várias questões que denotam a partir do estado civil da pessoa. Nós sabemos que o Código de Processo Civil, ele foi lá e disse, olha, na petição inicial, tu informa o Estado Civil, mas informa também a existência da união estável, né? Ele foi lá e disse isso. Aí o que aconteceu? Parte da doutrina falou assim, viu? União estável é um negócio sério, tem que estar lá. Outra falou assim, viu? Como não é Estado Civil? Porque o Código fala Estado Civil e existência de união estável. Então, união estável não é Estado Civil. Teve isso daí. E aí, o que a gente consegue perceber disso? Minha gente, o STJ, ele aceitou uma certidão de óbito porque ela estava assim, ó, solteiro em união estável. Não estava discutindo ali patrimônio, etc. Ele falou assim, opa, solteiro em união estável. E o STJ deu isso. O que eu te digo hoje? Que nós não vamos entrar em polêmica. Mas independente, né, por uma questão de boa-fé, de lealdade dos atos administrativos processuais, independente do Estado Civil, informa, tá em união estável, não está. É assim que eu pratico nos meus atos. Porque você está dizendo bem claro, você não está entrando na polêmica, não substitui o Estado Civil, porque a gente, para mudar o Estado, teria que ter, eu acredito que a lei, né, para dizer isso. E também deixa claro que está em união estável ali para eventual alguém que quiser propor uma ação, e etc. Saber, opa, está em união estável, tem que citar o réu, tem que verificar os bens na hora de comprar um imóvel, opa, está em união estável, então cuidado aqui. Então, analisar a necessidade de outorga ou não. Então, isso aqui é muito importante para que a pessoa não entre em prejuízo depois, tá? Então, diante disso, certo é, minha gente, certo é que o Estatuto das Famílias, o projeto dele que está no Congresso, eu digo que não aprova agora, né? Mas né, nós temos um Congresso aí que não está muito atento a questões de direitos fundamentais, a acolhimento de teses contramajoritárias, né? Então, olha só, então acredito que não. Embora grande parte da população esteja em união estável, nós não temos o Estado Civil esclarecido. E eu digo, gente, eu digo que assim, não é que é ou não é, é ou não é. Eu digo que pelo menos tem que ser esclarecido. Tá? Porque eu posso ter minha opinião, você deve ter a sua. Podemos coincidir ou não. O que é indispensável hoje é que se esclareça qual é o estado civil daquele que está em união estável. Tá? Existe uma lei dizendo que pelo menos tem que ser declarado e etc e tal. Porque senão a gente fica hoje solteiro em união estável, viúvo em união estável, casado em união estável. Então há uma certa... E a doutrina vai ficar brigando quanto a isso aí. O certo é que para fins, né, de prática, não esqueça. Na petição tem que informar. Independente do estado civil, colocar o estado civil e colocar do lado em união estável, convivente, não substituindo. É assim que eu tenho feito, né, nas nossas posições. E aí eu termino agora com a principal polêmica que nós temos hoje. Qual é? Famílias simultâneas, uniões estáveis paralelas. E aí? Existe ou não existe? É possível, não é possível? Como é que é? Nós temos, minha gente, três basicamente, né? Três correntes na doutrina aí sendo citada.
A primeira teoria que nós temos é a teoria clássica. Né? E a teoria clássica, o que ela diz? A teoria clássica, ela diz o seguinte: não pode. Não pode, não pode. Por quê? Porque a lei diz que não pode. E se a lei diz que não pode, não pode. Então, mas a pessoa está gostando, não interessa. Se a lei não pode, né? Mas cuidado, né? Cuidado que, né? Esse negócio de não teve nenhuma delas união estável é uma maneira simples de responder um problema complexo. E um cuidado, porque a vida é maior do que a lei. A vida não é maior do que a lei. Não pensa que a lei vai proibir o desejo, vai proibir o regramento. Cuidado. A segunda teoria que nós temos, é uma teoria já pós-moderna, teoria contemporânea. É a teoria da professora Maria Berenice Dias. Ela diz: se existe união estável paralela e as duas têm que ser reconhecidas. E aí pronto, depois que cada um que lute, né? Mas tem que reconhecer, porque ela diz o seguinte: união estável não é uma situação de fato? É. O fato existe? Existe. Então, é contínuo? É. É público? É duradouro? É. Então pronto. Eles consideram família? Então pronto, união estável paralela. Existe. Tá? A lei não colocou nenhum requisito. Então a gente vai colocar. A vida não coloca requisito. Existe? Existe. O direito tem que atender e dar uma maneira de regulamentar. Então essa é a teoria da professora Maria Berenice. Então a primeira teoria clássica: não tem, a lei não permite, não existe, sucede. A segunda teoria pós-moderna: ambas aceitas e etc. E temos uma terceira. Essa terceira corrente, né, ela é uma teoria moderada e ela se baseia em quê? Ela se baseia praticamente aqui, gente, sabe o quê? No mesmo raciocínio do casamento putativo. Aqui no blog tem um link lá, tem um vídeo explicando o que é o casamento putativo. É proteger aquele que está de boa fé, não é essa a ideia? Então ele diz assim: poxa, vamos dar uma ideia de proteger para aquele ali que está de boa fé. Vamos proteger o companheiro de boa fé e reconhecer, pelo menos para esse, a união estável paralela. Bem, ainda que para o outro que esteja de má fé não tenha coberto, mas para esse ela não vai, mas pelo menos vamos dar a proteção, vamos dar efeitos jurídicos, porque estava de boa fé. Então olha só, essa é uma teoria moderada que nós temos aqui. Então essas são praticamente as três teorias que nós encontramos tratando sobre união estável hoje. O STJ parece encaminhar para a terceira corrente. Tribunais estaduais, gente, estão aí falando em união estáveis paralelas. Maranhão já falou, Ceará, Bahia já falou algumas vezes. Então olha só, me parece que a união estável aqui paralela, ela é uma realidade, tem um certo acolhimento. Na doutrina tem vários autores defendendo a sua possibilidade de reconhecer a situação fática. Já existe nos tribunais estaduais. Acredito que isso chegará, né, de uma maneira mais consolidada e pela via jurisprudencial. Com muita clareza eu digo isso, mas que nós podemos aqui ficar analisando, ver qual é a teoria que você vai acolher, refletir para aceitar e defender, ou ser negativista, tudo bem. Também tem, claro que eu respeito da sua, também a sua construção jurídica, tudo bem? Então olha só, eu digo que parece que você já tem para a terceira, mas são sedutores, né? A inteligência, o debate é até afrodisíaco nessas questões aqui que a gente pode implementar. Então, gente, vocês viram que a união estável tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu joguei para direito real de habitação, joguei para direito de sucessões, eu deixei ser doido na aula, né? Meu Deus, ele foi misturando vários assuntos. Não é, gente? União estável não acaba. É muita coisa que tem para a gente analisar aqui. E eu digo, gente, cuidado, tá? Porque união estável, eu falei no meio da aula, é um paradigma do brasileiro. Então, a maioria das demandas envolvendo questões jurídicas para analisar vai ser de um modelo afetivo marcado pelo quê? Pela informalidade. O brasileiro não gosta de documento, ele não se formaliza, ele não se organiza, ele não faz. Não, ele vai vivendo. Depois ele vai chegar lá atrás de você para que você possa, na verdade, clinicá-lo, né, a respeito dos debates que ele vive na vida. Então é importante você se acobertar, dar uma olhadinha. Eu tenho um podcast no Spotify que fala sobre união estável. Dá uma analisada lá, ouve com bastante atenção. Na nossa apostila nós temos algumas páginas até atualizadas já em 2020 sobre a união estável, sobre julgamentos agora do mês de abril. Nós estamos hoje gravando em 11 de maio de 2020 aqui, mas nós temos julgamentos de abril já na nossa apostila. Então tem muitas questões, tá? Tem questões que eu não coloquei aqui, mas só para você ter uma ideia, o professor Cristiano Chaves, ele discute a possibilidade ou não de uma ação, olha só,
judicial para quê? Para você declarar, que o juiz declare o fim da união estável. É parte da doutrina, e eu vejo com bastante cautela, porque eu sou de Fátima. Então você vai lá, declara, mas continua. Né? Então olha só. Mas o pessoal costuma falar assim, caramba, o pessoal quer paz, quer tranquilidade. E na afastabilidade da justiça, faz ação aí, declarando por fim, etc e tal. E aí nada impede que se reconstrua, que volte dali. Mas ali está encerrando, mesmo para dar um basta. Eu digo, teve muitas relações nos meus atendimentos que eu tive na defensoria, que a União estava acabou lá na frente. Eles dormiram naquele dia, foram na defensoria. Eu não sabia que tu queria acabar. Eu vim aqui para a gente dar um basta. Mas a gente dormiu junto hoje, a gente veio junto. Não, pois é, mas eu queria conversar aqui com você sobre isso. É, né? Então a União Estável é cheia de percalços de coração, meu amigo. É terra que ninguém pisa, enfim, são situações informais, mas que precisam da proteção do direito. Direito, essa é a sociedade que você tenta de alguma maneira contribuir. Não perde o prumo, tudo bem? Então, essas são as considerações aí sobre a união estável. Tem muita polêmica, tem muita discussão. Espero ter contribuído aí para que você possa avançar nesses estudos, tudo certo? Gente, um beijo no coração, fica com Deus e a gente se vê por aqui, quem sabe aí daqui a pouco em outros temas, né? Mais ainda polêmicos, sempre por aqui. Valeu, grande abraço, tchau.